Nos idos de 1980, que é do tempo de vários de nós aqui no Brasil havia um programa televisivo evangélico chamado Clube 700. Um dos seus criadores, eu estava encontrando dificuldade, não sabia por quê, agora eu vi. Fica lá embaixo, não é lá embaixo que fica, é aqui. Mas um dos seus criadores, o pastor Edwin Cole, ordenado pastor pelas Assembleias de Deus dos Estados Unidos, autor de vários livros, num deles, eu aqui me penitencio por não ter anotado o infeliz do título do livro, e aí eu quero me desculpar com vocês, mas num desses livros da autoria do pastor Edwin Cole, ele tem um diálogo com a sua esposa, Nancy. E lá eles compartilham uma ideia. Quando eu li o livro, eu falei, nossa, que ideia interessante. É uma ideia. Eu achei a ideia oportuna. E eu decidi adaptá-la para o sermão desta noite. Eles, nesse contato, nesse diálogo, eles discorreram sobre uma ideia a partir de Números capítulo 13, onde lá registra o episódio em que Moisés envia 12 príncipes, um de cada tribo dos filhos de Israel, como espias à terra prometida. Os versos de 1 a 15, lá de Números 13, registram isso. Os 12 espias vão, percorrem a terra que estava diante de si, e eles têm como objetivo mapeá-la e investigarem, capítulo 13, do 17 ao 20, narra isso, e na volta, eles têm que prestar um relatório. Eles levam 40 dias para fazer esse trabalho de percorrer a terra, mapeá-la e prestar um relatório. Números capítulo 13, versículos 25 a 30, é justamente o trecho que narra sobre esse relatório que eles trazem de volta. Teve lá o seu desfecho e eles apresentam um relatório. E eu quero ler com vocês justamente esse relatório. Como é que eles trabalham essa questão para daí apresentar a ideia que o pastor Cole e a sua esposa Nancy desenvolveram, ideia essa da qual eu entendi ser oportuno desenvolver o sermão. Então vamos para lá. Números capítulo 13, do verso 25 ao 30. Acompanhe-me em sua Bíblia. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Até esse verso de número 30. Queridos, o que nós temos aqui? Além do que já dissemos. Temos que os 12
príncipes que apresentaram o relatório, depois de mapearem e investigarem ao longo de 40 dias, dos 12, 2 deles, Josué e Calebe, o capítulo 13, verso 30, o 14, verso 24 e 30 dizem isso, foram favoráveis à investida para a conquista na terra. O verso 30 disse isso. Temos também que, dos 12, os outros 10, 13 de 30 a 33, foram radicalmente contra. E eles foram tão contra que acabaram por incitar o povo, o restante do povo, a que todos voltassem para o Egito. O capítulo 14, os versículos 2 e 3 e 4 dizem isso. Por quê? Qual a razão? Que motivos levaram esses 10 a incitar o povo para voltar para o Egito? Aí a ideia do casal. O Dr. Cole e a sua esposa Nancy compartilharam entre si a razão. Eles deram um motivo. Por que os 10 príncipes, mais todo o restante do povo, quis voltar para o Egito? Isso tem a ver, segundo a ideia deles, da qual eu achei interessante, o seguinte fato: como escravos do Egito, por 400 anos, os filhos de Israel viviam na pobreza, na aflição, e isso provocou neles um complexo de inferioridade. Essa era a ideia deles. Eles entenderam que Israel, aqui em Números 13, tinha complexo de inferioridade. É só isso. Essa era a ideia. Eu achei interessante, porque eu nunca tinha olhado para esse texto a partir de uma perspectiva psicológica. E aí, por formação, a gente foi trabalhar e pesquisar o assunto. Um complexo, segundo a psicologia, é um conjunto organizado de sentimentos, de pensamentos, parcial ou totalmente inconsciente, que fazem parte da personalidade de alguns. O complexo de inferioridade é um sentimento de que se é inferior, de que se é menos do que alguém outro, de alguma forma. Esse sentimento pode aparecer, surgir de uma inferioridade imaginária por parte de uma pessoa. Ela se vê, ela se pensa, ela se sente menos, menor, inferior do que alguém. De alguma maneira, todos nós, em algum instante, e alguns em mais do que um instante, já nos percebemos assim. Nós falávamos aqui, há instantes, antes de começar o culto com os diáconos, à porta, recebendo os irmãos, sobre algumas experiências que alguns deles tiveram com pessoas que falavam inglês e que, achando que quem estava ao redor também não falava, desconhecidamente, começaram inclusive a falar com quem sabia e conheciam que falava inglês, em uma espécie de ofensa aos que estavam ali próximos, sem saber que quem estava ali próximo também falava e entendia inglês. Às vezes nós nos sentimos menos, porque, nossa, o meu inglês é pobre perto dessa pessoa. Às vezes nós não nos achamos tão inteligentes como outros. Quem toca ou quem faz barulho como eu, é muito comum. Você vê uma pessoa ir lá e começar a mexer, você fala, meu Deus, que vergonha, eu não toco 10% que esse cara toca. Esse complexo de inferioridade, ele é presente na vida de muita gente. Talvez na vida de todos nós, em algum momento, de alguma forma,
diante de alguma pessoa, de uma autoridade, de alguém importante, de alguém com muito dinheiro, de alguém com status, que mora num casão, e a gente, num casebre. Né? Os filhos de Israel se sentiram assim. O versículo 33 narra isso. Olhem para ele. Eles dizem assim: nós somos aos nossos próprios olhos. Isso é complexo de inferioridade. Eu me vejo menor do que o outro. Eu sou menos do que o outro. No caso do povo de Israel, ele viveu escravizado lá no Egito por 400 anos. Considerando por influência alguns textos que a gente pode falar simbolicamente, como Gênesis 7, 4 e 12, e os 40 dias e as 40 noites do dilúvio, ou Êxodo 24, verso 18, capítulo 34, verso 26, ou Deuteronômio, capítulo 9, versículos 9, 10 e 11, ou capítulo 10, versículo 10, e aí, os 40 dias e 40 noites que Moisés passa no Monte Sinai, ou ainda, Números capítulo 14, esse texto que logo em seguida o que lemos, verso 33, ou Números 32, verso 13, Deuteronômios 8, 29, verso 4, e aí, os 40 dias de peregrinação, que o povo de Israel ficou peregrinando lá na terra prometida, e depois dos 40 anos, que eles ficaram dando voltas no deserto, são textos bíblicos que também e igualmente envolvem o número 40. E aí, usando de simbolismo, estudiosos dizem que uma geração bíblica tem 40 anos de durabilidade. Então vejam, este povo de Números 13 e 14, ela se constitui em 400 anos de escravidão no Egito, a 8ª, a 9ª e a 10ª geração. Então é um povo que viveu escravo no Egito por todas essas 10 gerações. Nós estamos aqui mexendo com a 8ª, 9ª e 10ª. A vida que esse povo conhecia nesse período de 400 anos, por relatos, por escritos ou por experiência própria, era uma vida de escravidão. Era uma vida de trabalho árduo, uma vida de trabalho pesado, de vida de sofrimento. E por isso, ficavam sem recursos, pobres, surrados, maltratados, angustiados e oprimidos. Viveram humilhados. Isso os levou a desenvolver um complexo de inferioridade. Como identificar um complexo de inferioridade? Existem sinais que podem mostrar isso? Sim, existem. Segundo a psicologia, e aí mostrando também no texto de Números 13, alguns sinais. Por exemplo, o verso 33. O hábito de se comparar com os outros. Os israelitas, eles se viam, eles se percebiam menores e inferiores diante dos habitantes daquela terra que eles foram mapear e estudar. Outro sinal é a preocupação excessiva com a opinião dos outros. Segundo a psicologia, é um sinal de complexo de inferioridade. Olha o versículo 33. Além de eles, israelitas, se verem diante dos outros como menores, eles dizem assim: também nós éramos aos próprios olhos deles. Eles se comparavam com os outros. Segundo a psicologia, o complexo de inferioridade pode ser identificado pelo sentimento de incapacidade e de inferioridade. Olhem para o versículo 31. Nós não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Aqui tem também uma comparação.
Também, de acordo com a psicologia, o complexo de inferioridade pode ser identificado pelo hábito de fugir das situações por medo de tentar. Olhem para o capítulo 14, verso 3. Ele diz assim: nós cairemos à espada, nossas mulheres e crianças serão cativas dessa gente. Voltemos para o Egito. Queridos, gente com complexo de inferioridade se vê incapaz, se vê impotente, se vê incompetente. O seu discurso é mais ou menos assim: eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não dou conta, e por aí vai. O povo de Israel, aqui em Números 13, ele se vê assim: menor, inferior, não tem capacidade, não dá conta, ele não quer sequer tentar, ele não quer nem arriscar. Esse complexo de inferioridade que levou os filhos de Israel a se verem a si mesmos como menos, como menores, como inferiores aos outros, os deixou inseguros. O capítulo 14, versículo 23 diz isso. O povo teve medo, medo de avançar, medo de progredir, medo de lutar, de enfrentar o adversário. E aí, voltar para o Egito, na cabeça deles, era o melhor. Eles estavam tão acostumados a serem oprimidos, a serem escravizados, a ficarem presos a um lugar e uma rotina, que libertos os fez querer voltar para o Egito. Porque era a vida que era mais fácil, era a vida que eles conheciam, que não os fazia enfrentar novos desafios, novos inimigos, novas lutas. O Egito era um inimigo conhecido. A luta do Egito eles já conheciam. Aquilo é mais fácil. Voltemos para o Egito. Os filhos de Israel estavam tão acostumados ao sofrimento que a ideia de lutar para conquistar provocou neles medo e os fez querer voltar. Os filhos de Israel, aqui em Números 13, ao ouvirem um relatório de 10 dos 12, viram um povo poderoso que habitava naquelas terras, o verso 28 diz isso, com as suas cidades grandes e fortificadas, bem guardadas, com fortalezas, capítulo 13, verso 28 diz isso. Viram gigantes morando naquelas cidades, o capítulo 13, versículos 28, 32 e 33 dizem isso. Complexo de inferioridade leva a pessoa, nas comparações, a se ver menos, menor e inferior. No versículo 31 do capítulo 13, os filhos de Israel se veem fracos. E os inimigos mais fortes do que eles. E por isso, quiseram voltar para o Egito. Agora, ao intentarem, ao pensarem em voltar para o Egito, o que os filhos de Israel não consideraram nessa hipótese? Vamos lá. Primeiro, ao voltarem para o Egito, eles seriam ainda mais escravos do que já foram, porque continuariam mais pobres, mais sem recursos, com mais trabalho e com cada vez mais dificuldades impostas pelos egípcios para levarem suas vidas. Eles não consideraram esse fato. Quando eles pensam em voltar para o Egito, eles também desconsideram todo o percurso pelo deserto que eles fizeram, desde que saíram do Egito. Eles desconsideram esse fato. Quando eles pensam em voltar para o Egito, eles desconsideram terem que enfrentar novamente
a travessia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho é um golfo no Oceano Índico, entre a África e a Ásia, numa área de mais ou menos 438 mil quilômetros quadrados, com uma profundidade média de 490 metros. Deus abriu, numa maravilhosa operação, para que os filhos de Israel, a pés enxutos, atravessassem o Mar Vermelho para sair do Egito. Que óbvio, Deus não abriria para eles voltarem. Eles desconsideraram essa ideia. Voltemos para o Egito. Tá, quem abre o Mar Vermelho para a gente passar? Como é que a gente atravessa esse negócio aqui para voltar? Eles não consideraram isso. Outra coisa, eles desconsideraram a agravante ao quererem voltar para o Egito, que os egípcios, os seus antigos escravizadores, ainda estavam de luto. Primeiro, porque os seus filhos primogênitos, inclusive o de Faraó, as crias dos seus primogênitos dos animais, estavam todos mortos, porque o Deus de Israel pôs a mão nos egípcios. Israel desconsiderou esse fato. Nós vamos enfrentar um povo que está de luto, porque o nosso Deus, para a gente sair de lá, matou os primogênitos deles. Segundo, eles desconsideraram, ainda nessa ideia de querer voltar no Egito, que Deus feriu o exército de Faraó nas águas do Mar Vermelho. Capítulo 14, versículos 26 a 30 de Êxodo. Por isso, também os egípcios estavam furiosos com os filhos de Israel. Israel não considerou nada disso. Ah, vamos voltar, é mais fácil. Síndrome de pânico leva a pessoa a ficar estagnada. Ela não vai, ela não avança, ela não se mexe. Parar ou voltar para ela é melhor. Só que ela desconsidera um bocado de coisa, como os filhos de Israel desconsideraram. Quinto, e o mais importante, ao pensar em voltar para o Egito, Israel desconsiderava o fato de que o Deus vivo, presente, atuante, a favor deles, o Deus que prometeu dar aquelas terras a Abraão, a Isaque e a Jacó como herança, e aos seus descendentes os faria herdar e conquistar. Capítulo 14, versos 8 e 9. Eles consideraram isso. Voltar para o Egito quer dizer, eu não herdarei a terra que o Senhor prometeu. Eu não desfrutarei daquilo que o Senhor me prometeu dar. Voltar para o Egito é abrir mão de promessas que Deus nos fez. Isso é o que estava em jogo ali. Mas e aí? Tem como vencer o complexo de inferioridade? Tem como se sobrepor a ele? Tem como suplantá-lo? Sim, tem. Eu só espero que a gente não leve mais 40 anos, como os filhos de Israel levaram, dando volta em torno do mesmo monte, uma hora para a direita. Aí Deus falou, para, agora vai para a esquerda. E eles foram e deram volta no mesmo lugar. Até essa geração aqui morrer. Uma nova geração se levantar e Deus dizer, agora vocês entrarão. Tem como vencer? Sim, tem. O que é que a gente precisa fazer para isso? Olhando para o texto, a gente vence o complexo de inferioridade quando a gente admite que tem. Quando reconhecemos que ele existe, que ele é real, que de algum modo, em algum momento, ele entrou e se instalou na nossa vida. Olhem para os versículos 28 e 29 que nós já lemos, mas vale a pena citá-los. 28. No relatório, os 12 dizem o seguinte: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso
as cidades muito grandes, fortificadas. Também vemos ali os filhos de Enaque. 29. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, jebuseus e os amorreus na montanha. Os cananeus ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Percebam, no relatório, todos admitem essa situação. Não é que 10 viram gigante, os outros 2 não viram. Todos viram. E todos relataram a mesma coisa. Olhem para o versículo de número 30 que a gente leu. Porém, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Queridos, eu preciso reconhecer que isso aqui está presente na minha vida. Se eu não sou assim, eu estou assim. Esses dias eu precisei falar para uma pessoa: olha, para você sair dessa situação, você precisa admitir que você está doente. Você não é doente, você está doente. É diferente. E às vezes, a gente, porque entende que tem ganhos, eu sou doente. Não, cara pálida. Você não é doente, você está doente. Para a gente vencer complexo de inferioridade, eu preciso admitir que às vezes eu me sinto assim mesmo. Eu me vejo assim. Quando eu me comparo com A, B e C, eu me sinto o pó do casco do cavalo do bandido, desse tamanhozinho. Segundo, eu não posso deixar que o complexo de inferioridade se imponha mais, domine mais a minha vida. Para que isso ocorra, eu preciso lutar contra ele. E eu tenho alguns princípios que o texto me fornece nessa minha luta contra o complexo de inferioridade. Eu me vejo menor, mas eu não posso ficar assim. O que eu faço? Primeiro, eu reconheço. Segundo, eu luto contra. Como? Olhem para o versículo 30. Eu reconheço o meu valor. Vejam, verso 30. Caleb fez calar o povo e disse: subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu tiro o foco do que está errado e observo o meu potencial e eu me asseguro disso. Espera aí. Tá bom. Eu não tenho o grau de conhecimento que esse camarada tem. Eu não pude ter acesso ao estudo, à formação acadêmica, pós-acadêmica. Não pude ter o mesmo que ele tem. Mas espera aí. Eu tenho meu valor. Opa, alto lá. Eu não domino inglês, mas eu não sou burro. Calma lá. Também não é assim. Epa. Tá bom. Eu não faço aquela posição. E a gente brinca entre nós que tocamos, eu não faço aquela posição naquela pestana, mas a outra eu faço. Espera lá, não é assim também. Eu não dou conta de tocar a nona de Beethoven, mas a oitava eu faço. Eu não posso simplesmente me conformar sem agir, sem lutar, sem batalhar. Eu preciso valorizar a minha conquista até o momento. Vejam, queridos, Israel chegou até ali porque o Senhor o trouxe, os encaminhou, os guiou. Eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho a pés enxutos. Eles superaram a caminhada pelo deserto, chegaram até ali. Eles venceram na caminhada os amalequitas. Durante essa caminhada, Deus deu a eles experiências. Eu tenho que celebrar as minhas vitórias. Tá bom, eu não consegui aquela porta, mas eu tenho essa. Espera lá,
Não é assim também não. Eu não ganhei aquele, mas ganhei esse. Eu não tenho aquilo, mas eu tenho isso. Meu carro não é a Ferrari, mas ele me leva onde eu preciso. Eu não moro numa mansão, mas não chove lá em casa. Epa, calma lá. Não é na avenida principal, mas tem água encanada, tem asfalto, tem luz, tem... Oh, peraí. Eu preciso celebrar minhas conquistas. Eu cheguei até aqui. Deus me trouxe até aqui. Olha os meus filhos, todos criados, formados. Tem estudo que eu não tenho. Eu não tenho, mas meus filhos têm. E eu trabalhei para dar isso para eles. Calma lá. Terceiro, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Acreditar e confiar e depender dEle. É o que está no capítulo 14, versículo 9. Quando a gente lê, encontramos o seguinte: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Não os temais. Espera aí. Esse camarada fala mais que eu, conhece mais que eu, tem mais que eu, pode financeiramente mais que eu, mas o Senhor está comigo. E alguém já disse com muita propriedade, eu e Deus somos maioria. Calma lá. Pode demorar, pode não acontecer hoje, mas Deus é comigo. Ele vai me dar. Assim eu venço complexo de inferioridade. Eu não sou bom tanto quanto fulano, mas eu tenho valor, eu tenho qualidades. É assim que a gente vence complexo de inferioridade. Vamos orar sobre isso, queridos. Eu quero que você pense se de repente, neste momento, você não se sente assim diante de alguém. De repente, lá onde você trabalha, alguém te olha com desdém. Ou, de repente, um parente. Um tio, uma tia, um primo, um vizinho, um amigo. Talvez até aqui na igreja. Você acha que alguém te olhe e você se sinta menor, menos, incapaz, incompetente. Pare para pensar. A gente canta, não cantou hoje, mas a gente canta aqui no nosso cancioneiro. Você tem seu valor. Jesus morreu por você também. Então, peraí, não é bem assim não. Vamos orar sobre isso, queridos? Oremos. Senhor Deus, cada um de nós tem a sua luta interior. É possível que alguém aqui nesta noite se sinta assim. Talvez todos nós, em algum momento aqui, já nos sentimos assim. Menos, inferior, menor que alguém. Isso vai nos intimidando, vai nos cerceando, vai provocando em nós um complexo de inferioridade, e nós vamos nos fechando, nos encaramujando. Deixamos de falar porque nos sentimos menores, deixamos de fazer, de agir, de ir, de avançar, de procurar, de crescer, de melhorar, porque alguém diz que nós não podemos e nós aceitamos isso passivamente. Alguém falou que a gente não dá conta. Alguém disse que nós não podemos. E nós aceitamos isso passivamente. Interiorizamos isso. E transformamos isso numa verdade. E quando nos olhamos, nos vemos, nos percebemos, é exatamente assim que a gente se nota. Não somos capazes, não damos conta, não sabemos, não conseguimos. Mas a partir de hoje, através da ação do Teu Santo Espírito, nós nos libertemos desse sentimento que também é escravizador, que também é castrador de oportunidades,
que também nos violenta com relação a nos impedir de sair do marasmo, de sair da mesmice, de crescer, de prosperar, de melhorar. Nos aprisiona, nós saiamos dessa prisão. O Senhor possa nos libertar. O Senhor nos trouxe até aqui. Nós também temos o nosso valor. Também temos as nossas capacitações. Também temos as nossas habilidades. Podem não ser tão grandes como a dos outros, mas nós temos as nossas. E o Senhor tem poder para nos usar e nos fazer vitoriosos com aquilo que nós temos. E com quem somos e como somos. Ajude-nos nisso. Nós não precisamos sair daqui nos sentindo gigantes, mas também não nos sintamos mais humilhados, derrotados, pequenos, menores, menos que os outros. Ajude-nos a superar isso. Oramos no nome de Jesus. Amém.